Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Karina e eu faço parte da equipa da Escola de Negócios. Nós temos como missão ajudar todos os profissionais ligados à área do negócio a ajudar a desenvolver competências e nesse sentido vamos continuar com os nossos webinars gratuitos, de forma a dar conteúdo gratuito de uma forma com diversos temas. Hoje temos como tema Negócios de Sucesso apostam na melhoria contínua. O webinar vai ser dinamizado pela Sandra Oliveira. A Sandra é empresária, é especialista em gestão, transforma, organiza, otimiza empresas com foco na eficácia de processos e na melhoria contínua. É também a Sandra que irá dinamizar o módulo 2 do nosso curso avançado em gestão empresarial, que vos convido a visitar as nossas redes sociais e o nosso site, em que iremos ter na próxima semana uma pequena sessão de apresentação acerca do curso, as temáticas que vamos abordar. Convido-vos a realizarem a inscrição de forma gratuita e sem compromisso. Retomando aqui para o webinar, como habitualmente fazemos, conta com uma duração de cerca de 30 minutos e após isso teremos cerca de mais de 30 para responder às vossas questões e dúvidas que vou pedir que coloquem no Q&A ou no bate-papo na opção em baixo da vossa plataforma Zoom. Da minha parte, eu tenho que agradecer mais uma vez a presença de todos e a presença da Sandra, que irá estar connosco esta próxima hora. Sandra, bem-vinda. Obrigada. Olá. Olá, Sandra. Boa tarde, bem-vinda. Olá a todos. Muito boa tarde. Eu também quero agradecer à escola o convite e agradecer também a todas as pessoas que tiraram um bocadinho do seu tempo para poderem estar aqui connosco. São tempos bastante conturbados e ao mesmo tempo as pessoas tiraram um bocadinho do seu bem mais precioso, que é o tempo para estar aqui. Quando me fizeram o convite, eu pensei num tema que eu gostasse de falar, que fosse particularmente importante para mim e que fizesse parte de mim, mas ao mesmo tempo que não fosse ou que pudesse ser tornado num tema um bocadinho leve, ou seja, já estamos fartos de coisas pesadas e de temas pesados e de problemas e de complicações, então e também acho que não é esse o objetivo. Então o meu objetivo foi pegar num tema que até é de alguma forma complexo, mas torná-lo um bocadinho descomplexo e falar dele de uma forma um bocado simples. Então eu pensei em falar na melhoria contínua, tomando um bocadinho também de como é que ela apareceu na minha vida e como é que ela se tornou também parte integrante do meu trabalho e daquilo que eu faço nas empresas e mostrar também que, apesar de não parecer, é um tema que está presente nas nossas vidas e quase em tudo aquilo que nós fazemos. Por isso, não é de todo para mim importante falar em partes muito teóricas ou em partes muito técnicas, mas é mostrar um bocadinho o lado leve disso para também poder colocar aqui um bocadinho a semente da curiosidade para que as pessoas o possam fazer depois de saírem daqui. É mesmo esse o meu objetivo. Então, o que é a melhoria contínua, não é? Nós falamos assim da melhoria contínua e pensamos, mas afinal, o que é a melhoria contínua e onde é que está presente? Bem, a melhoria contínua é um pilar de uma filosofia que se chama Lean e que nasceu no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, e é muito direcionada à parte da indústria e na altura foi muito importante nessa área da indústria para as empresas se reestruturarem depois da Segunda Guerra Mundial. É também conhecido, o Lean é muito conhecido também como o sistema da Toyota, porque foi lá que foi muito mais desenvolvido e existe muita bibliografia sobre isso. Então o Lean é a filosofia e dentro da filosofia temos um dos pilares que é a melhoria contínua. A melhoria contínua tem um nome em japonês que se chama Kaizen e que foi traduzido e que é traduzido muitas vezes
melhoria contínua, também há quem traduza por uma boa mudança, também há quem diga que é mudar para melhor. Há muitas formas que vão ter ao mesmo, em japonês é apenas uma palavra, mas traduzido para português pode dizer de várias formas. De uma forma simples, podemos dizer que é todos os dias fazer um pouco para chegar a um determinado objetivo. Ou seja, também existem alguns, por exemplo, existe um desporto ou uma forma de desporto, a CrossFit, que está ligado à melhoria contínua, porque a frase do CrossFit é amanhã melhor que hoje, ou seja, nós temos sempre um bocadinho que podemos melhorar no dia da manhã que foi melhor que hoje. Ou seja, há muitas formas de o fazer. Em que é que consiste a melhoria contínua? Consiste em nós pegarmos numa insatisfação e essa insatisfação ser um motor para fazer uma mudança, para melhorar essa insatisfação. Consiste numa mudança permanente, ou seja, o objetivo não é chegar à perfeição, porque a perfeição não existe, mas é chegar cada vez mais perto dela, ou seja, todos os dias melhorar um bocadinho, que pode ser um processo, pode ser num treino, por exemplo, os atletas utilizam muito isso. Ou seja, há muito que a melhoria contínua é vista como uma forma eficaz de melhorar o desempenho e a qualidade daquilo que nós fazemos. A melhoria contínua assenta sempre na procura incessante de melhores práticas, de melhores processos, de melhores formas de fazer determinada coisa. Que pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser um exercício, pode ser uma forma de nós arrumarmos as coisas em casa, pode ser uma forma de nós nos organizarmos, pode ser, ou seja, nós podemos aplicar a melhoria contínua a tudo aquilo que nós fazemos. Quando aplicamos, por exemplo, a um produto ou um serviço, a melhoria contínua vai sempre ser refletida em quê? No valor que nós damos ao cliente, ou através de um produto, ou através de um serviço, ou seja, a parte final da melhoria contínua é sempre em melhorar aquilo que nós fazemos ao cliente ou criar valor para o cliente. Esta procura incessante de melhor consegue-se com o encorajamento. Nós precisamos de ser encorajados a fazê-lo e encorajados a procurar uma melhor solução para um desafio ou para um problema. Ou seja, é preciso que as pessoas tenham autonomia e que seja dada essa autonomia para que as pessoas tenham a abertura de procurar algo melhor, ou seja, se não é dada essa autonomia e se não há um encorajamento para fazer, naturalmente que as pessoas vão ficar mais estagnadas, ou seja, acaba por haver aqui também um envolvimento necessário para a procura de algo melhor. Agora, eu vou aproveitar também para falar de alguns mitos e algumas coisas que me vão surgindo e que me foram surgindo ao longo de todos estes anos que tenho trabalhado, que é: e a melhoria contínua pode ou não ser aplicada em qualquer área? É assim, a melhoria contínua iniciou-se na altura na indústria, é verdade, mas cada vez mais é utilizada em qualquer área. O que é que temos aqui que ter atenção? As especificidades de cada área, naturalmente, e a forma de implementar a melhoria contínua. Não é porque ela foi implementada inicialmente na indústria que ela fica estagnada na indústria, que não pode ser abrangente. Pelo contrário, eu própria já trabalhei no têxtil e apliquei no têxtil, já na parte administrativa. Houve uma altura que trabalhei como supervisora de lojas e apliquei nesses processos das lojas e da parte logística. Trabalhei em IPSS na área de geriatria e apliquei na área de geriatria. Depois na área de gestão, mais no departamento de gestão, nos departamentos, quer de recursos humanos, quer no departamento financeiro, ou seja, é perfeitamente possível aplicar e pegar nesta forma de trabalhar e nesta forma de pensamento e aplicá-lo a qualquer área, a qualquer processo, mesmo de dentro de cada área, num processo específico. Por exemplo, eu agora estou a implementar esta metodologia em clínicas, na parte de saúde.
geralmente começa-se por uma área, não precisa de ser toda a clínica a fazê-lo ao mesmo tempo, ou seja, é um processo contínuo que pode ter início, por exemplo, eu geralmente começo pelos processos da recepção, porque é ali que começa todo o fluxo para dentro da clínica. E não é necessariamente importante fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso, há sempre razões para começar e podemos sempre começar por coisas pequeninas, por áreas pequeninas, por um processo em si dentro de uma área, ou seja, não é nenhum inconveniente não o fazer. E cada vez mais há empresas a fazer isso e cada vez mais está a ser divulgado todos os resultados e as vantagens que existem nestes processos. Isto para vos dizer também que podemos não só fazê-lo na nossa área profissional, como também na nossa área pessoal. E é evidente tudo aquilo que podemos fazer diariamente e podemos aplicar. Isto tudo para dizer o quê? A melhoria contínua, afinal, está presente desde sempre na nossa vida. Se nós pensarmos de quando nascemos, há um processo que em alturas quando somos bebés e quando nem andamos ainda, quase que é evidente esta questão mesmo de amanhã melhor que hoje. Num dia não sorrimos, no outro dia já sorrimos, num dia não andamos, passado uns dias já andamos, ou seja, quase que é permanente e temos ali uns anos da nossa vida em que a mudança é constante, é sempre constante e é natural, ou seja, a criança encara essa mudança como fazendo parte do processo. Não é por errar, não é por cair que vai deixar de andar. Pelo contrário, a criança cai, chora, muitas vezes até se magoa e no dia seguinte está novamente a tentar andar, ou seja, faz parte do processo. Vê-se no andar, vê-se no falar, quando já é maiorzinho a andar de bicicleta, a aprender a nadar, ou seja, está naturalmente na vida das pessoas. Agora é assim, as crianças estão constantemente fora da zona de conforto e nem sequer pensam nisso. Nem sequer é importante para elas estar ou não estar dentro, ou seja, é tão natural. O que é pena no meio disto tudo é que nós, efetivamente, com o crescimento, perdemos esta naturalidade e perdemos esta vontade, perdemos esta naturalidade de estar fora da zona de conforto e a mudança passa a ser, ou passamos a ter alguma resistência à mudança, ou seja, é pena, mas então põe-se aqui outra questão. A melhoria contínua é ou não para todos? Ou seja, depois de crescermos, o que é que acontece à melhoria contínua e essa forma de estar natural, de avançarmos e de não termos medo? Então, há muita gente que continua com esta naturalidade. Não é que não tenha medo de mudar, não é que não tenha receio de sair da zona de conforto, mas perante tudo isso sai na mesma, ou seja, tem uma abertura e não perde essa totalidade, essa naturalidade que adquiriu. Eu, à distância, agora é que começo a perceber essas coisas, que quando fui trabalhar com 17 anos, vejo agora que, às vezes até de uma forma um bocadinho ousada, naturalmente, atirava-me para as coisas e para as mudanças, sem às vezes refletir muito bem nas questões. E isso aconteceu quando fui trabalhar. E dei conta dessa minha capacidade, que ainda bem que a tenho, porque confesso que me deu muito jeito ao longo da minha carreira e me diferenciou muito por causa disso, embora tenha medo da mudança, a minha curiosidade é sempre maior do que o medo de não mudar, ou seja, eu posso ter medo, mas eu não consigo não ir lá, eu não consigo não experimentar, eu estou sempre disposta e efetivamente quando se trabalha isso dá muito jeito porque experimentamos e porque testamos e porque queremos ir sempre mais além. E em 1996 eu comecei a trabalhar e fui literalmente lançada à selva, se é que assim podemos dizer.
Fui trabalhar para uma empresa têxtil, familiar, ainda tenho muitas referências e a minha vida ainda tem muito a ver com aquilo que aprendi lá, porque os meus patrões tinham uma capacidade enorme de acreditar nas pessoas, em dar autonomia às pessoas e em fazer as pessoas pensar e não ter medo de se atirar, porque eles próprios também eram assim. Então eu senti-me naturalmente apoiada para implementar e para mudar o que quer que fosse. E agora vejo que muita dessa naturalidade e muito daquilo que eu mudei foi sempre em função da minha proteção. Então eu explico. Eu na altura fui, com 17 anos, fiquei a tratar da parte de tesouraria, da parte de salário, eu não sabia nada disto. Eu saí do 12º ano e fui trabalhar. Ou seja, eu quando comecei a fazer salários, eu pensei, eu nem sabia o que é que eu estava a fazer, mas eu pensei sempre, eu tenho a capacidade de aprender, eu vou aprender. E fui implementando melhoria contínua, sem sequer saber que era melhoria contínua, mas para me proteger. Uma das situações, e vou exemplificar, eu tinha a minha responsabilidade de conferir as faturas dos fornecedores que chegavam lá na empresa. E conferia pelas guias de remessa, que vinham do armazém. Geralmente as guias de remessa tinham as quantidades, mas não tinham o preço. A maior parte das vezes não tinham o preço, porque o preço era negociado com os comerciais ou com a pessoa responsável por isso. Então, eu tinha que receber a fatura, conferir pela guia de remessa e depois entregar a fatura a quem negociou o preço para me confirmar, para eu depois poder pagar. Ou seja, havia aqui um fluxo. E eu estava a trabalhar lá há muito pouco tempo, há semanas só. E o meu patrão chamou-me e disse-me, fecha a porta. Quando ele dizia para fechar a porta, aquilo não era bom sinal. E eu pensei, bem, mas eu como não, achava que não tinha feito nada de errado, eu fui, né? Então ele passou-me um raspanete que era, porque é que você não pagou a este fornecedor? E eu, mas eu paguei a esse fornecedor, o senhor até assinou o cheque a semana passada, tipo ele. Não, mas ele ligou-me e disse-me que falta pagar a fatura tal. E eu assim, mas como é que é possível? Fui ver, efetivamente, eu não tinha aquelas faturas comigo. Fui ver e as guias de remessa tinham sido conferidas. Logo, as faturas tinham passado por mim, sim. O que é que aconteceu? A pessoa que foi conferir a seguir os preços ficou com elas e eu não dei conta. Tramei-me, não é? Então o que é que eu fiz? Eu fiz uma guia de comunicação interna em que eu escrevia todas as pessoas que eu entregava, o número de faturas que entregava, de quem eram as faturas e a pessoa obrigatoriamente tinha que me entregar aquele número de faturas. Ou seja, eu vi um problema que existiu e solucionei por um procedimento interno para me proteger, ou seja, houve ali uma melhoria num processo, não só para as pessoas, como para mim, como para o fornecedor, como para o meu patrão, ou seja, de forma ágil, eu dava logo conta e também aquilo que eu fiz foi explicar às pessoas que não podiam ficar com as faturas, mesmo que o preço estivesse mal, havia formas de o fazer com notas de crédito, quer que fosse, mas sem efetivamente me retirar as faturas, porque as faturas eram um documento que tinham que ir para a contabilidade e tinham que estar contabilizadas de qualquer forma, quer estivessem bem, quer estivessem mal, para corrigir. Ou seja, aconteceram várias situações deste género, também provavelmente pela minha ingenuidade e pela minha falta de experiência, mas que eu pensava sempre, quando acontecia alguma coisa, eu ficava super chateada, porque acabava por ser um erro refletido também em mim, mas eu pensava sempre, é a última vez que isto acontece, porque o que é que eu posso fazer e melhorar para que isto não volte a acontecer? E então eu ganhei aquilo quase como... foi uma forma de eu começar a fazer isso, não só na área que eu tinha o domínio, mas também estava sempre atenta às outras áreas e incentivava, olha, mas porquê é que vocês não fazem assim? Porque vocês estão a perder tempo, se vocês fizessem primeiro assim, não sei, ou seja, acabei por ser de alguma forma, alguma dinamizadora da mudança e da melhoria de processo e da melhoria de procedimentos naquela organização. E eu não fazia a mínima ideia
que se chamava Lean, que se chamava melhoria contínua, que se chamava Kaizen, não fazia a mínima ideia. E continuei sem saber durante muito tempo. Eu trabalhei naquela empresa quase 11 anos. Quando vim para Lisboa, já em 2008, 2010, numa conferência na Caixa Geral de Depósitos, onde estavam a apresentar a aplicação para os telemóveis, falaram de metodologia que estavam a utilizar e descreveram em que é que consistia. E na minha cabeça assim, então, mas é o que eu faço. E eu pensei, mas espera lá, isto existe? Ou seja, eu pensei que era uma forma que todas as pessoas iam tendo de alguma forma, mas que não estava, que não existia uma filosofia por trás daquilo. Então fui começar a beber a informação, livros, net, informar, e pensei assim, bem, se isto já me é um bocado natural, então o que é que existe que eu ainda não sei? Então fui procurar metodologias, ferramentas e comecei cada vez mais a trabalhar, mas desta vez muito mais assente na parte prática, na parte teórica e na parte da filosofia que existia. E todo o meu trabalho e todos os sítios por onde passei foi sendo também eu numa melhoria contínua, tendo em conta que fui aprendendo também cada vez mais. Então, isto tudo para vos dizer que a melhoria contínua aprende-se. A melhoria contínua nós podemos ter de forma natural ou não, mas qualquer uma das situações nós aprendemos. Todos nós podemos praticar a melhoria contínua. Ou seja, a melhoria contínua pode começar em cada um de nós. A melhoria contínua, mesmo nas empresas, nós não precisamos necessariamente de estar à espera que a empresa faça uma implementação ou organize uma implementação, ou seja, era importante que isso acontecesse, mas mesmo quando isso não acontece, é possível que a melhoria contínua comece em cada um de nós. Aliás, eu sou a prova disso, pelos sítios que eu passei, que a maior parte dos meus antigos patrões nem sabiam que a melhoria contínua existia. Ou seja, fui eu, de forma autónoma, que fui, de alguma forma, dinamizando, inspirando, motivando as pessoas e dando as minhas opiniões, e muitas vezes também indo lá bater à porta de quem manda e dizer, olha, e se nós fizéssemos não sei o quê? Porque eu sempre fui descarada. Eu pergunto, porque, aliás, também aprendi no meu primeiro emprego que a minha antiga patroa me dizia que o não é garantido. Por isso, eu não perco nada em me perguntarem e fazerem e pedirem, ir dar uma solução ou perguntar se posso fazer ou se não posso. Ou seja, não perco nada com isso. Por isso eu acho que nós todos, podemos sempre contribuir, nós podemos sempre contribuir nas nossas tarefas, através das nossas tarefas ou daquilo em que somos autónomos ou ou na área em que estamos a fazer. Ou seja, eu não acho que tenhamos que fazer algo em grande, acho que podemos começar a fazer em cada um de nós um bocadinho, porque as outras pessoas, se nós formos o exemplo, vamos sempre tocar de alguma forma nos outros, por isso eu fiz sempre isso. E eu acredito que é possível percorrer longos caminhos a caminhar, nós não precisamos necessariamente ir a correr, por isso se nós fizermos um bocadinho todos os dias, nós podemos percorrer longos caminhos. E isto é um mote também para dizer o que eu quero dizer a seguir, que é pequenas mudanças trazem grandes resultados. Ou seja, sabem aquelas pessoas que estão sempre à espera das condições certas? Ou então que nunca nada está perfeito, nunca nada está reunido para começar a fazer algo diferente. Nós encontramos às vezes pessoas, eu quero fazer isto, eu quero mudar isto na minha empresa, mas falta sempre qualquer coisa. O que é que acontece? E nós sabemos pelos nossos próprios exemplos às vezes coisas pessoais. Se nós estivermos à espera de todas as condições para acontecer algo, a maior parte das vezes não acontece absolutamente nada. Nós não fazemos, nós adiamos e depois ficamos frustrados porque não fizemos, porque estamos à espera do momento certo. Não há momento certo. O momento certo é quando nós quisermos fazê-lo. Ou seja, se estamos à espera do momento certo, vamos esperar eternamente. Ou então a maior parte das vezes não vai acontecer. E depois há aquelas pessoas também que querem fazer e até fazem, só querem fazer tudo em grande. E nem pensam sequer se têm estrutura para isso e se há condições da equipa para isso. E o que é que acontece? Projetos frustrados.
projetos estagnados, as pessoas ficam desmotivadas, não se consegue ir a lado nenhum. Porquê? Porque não houve uma estratégia a pensar naquilo que era possível e querer-se uma mudança global em tudo. Não é possível. É preferível ir fazer por partes, pequenas coisas, e quando dermos conta o resultado está lá. Agora, se quisermos fazer tudo de uma vez, não dá. Eu costumo dizer que mais vale feito que perfeito. A melhoria contínua não procura o perfeito. A melhoria contínua procura melhorar pouco a pouco. O perfeito, se tiver que existir, vai existir lá à frente. Mas a melhoria contínua nem sequer aceita o perfeito. É como se o perfeito nem existisse. É melhoria dentro daquilo que podemos fazer. Então, o momento certo é agora. Então, se é agora, o que é que nós precisamos para atuar e para mudar? Na minha perspectiva, nós precisamos sempre, e isso é indiscutível, de vontade. Vontade temos que ter. Se não tivermos vontade, não mudamos. Depois precisamos de uma mensagem clara para as pessoas. As pessoas precisam de ter uma mensagem clara e simples do que é para fazer. Precisam de estar empenhadas e nós precisamos de os empenhar e precisam de estar motivadas. E minimamente um plano e uma estratégia. Que não precisa de ser a estratégia perfeita. É uma estratégia que pode ir sendo delineada, ou seja, começar pouco a pouco, de uma forma muito consciente, de pés assentes na terra, mas de uma forma estruturada. O que é que não pode mesmo faltar? Mesmo. É a capacidade de aceitar o erro e a capacidade de sair da zona de conforto. A mudança não existe se não aceitarmos o erro. Não existe, não há forma de o fazer, ou seja, a melhoria contínua, e muitas vezes a melhoria contínua está em corrigir ou em melhorar uma determinada situação, uma ineficiência. Se nós tivermos medo de errar, nós nunca vamos melhorar, porque o erro é constante numa melhoria contínua. Aliás, eu estou aqui a fazer um webinar que se eu tivesse medo de errar, que tenho, mas nunca o teria feito. O que é que eu vou fazer? Eu estou a fazer este webinar e no fim eu vou analisar o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, o que é que eu posso melhorar. Agora, se eu não estivesse disposta a aceitar o erro, no fim deste webinar eu vou ter que estar disposta a aceitar o erro. Se eu não estivesse disposta a aceitar, eu não aceitava fazer o webinar. Porque se eu não estava... Porque assim, a probabilidade de correr alguma coisa mal é enorme. Ou seja, eu não posso então não fazer. Ou seja, se o processo de melhoria contínua é a correção de um erro ou de uma ineficiência, logo, se não temos a capacidade de aceitar esse erro ou essa ineficiência, não vamos ter alavanca para a melhoria contínua. Porque a alavanca para a melhoria contínua é mesmo isso. Ou seja, é isso que acontece. E em todos os processos que eu faço de implementação, logo nos primeiros dias, às vezes até logo no primeiro, eu consigo logo dividir as pessoas em 2 grupos. Eu consigo logo perceber quais são aquelas pessoas que, embora tenham medo, não se importam de mudar, querem mudar, começam logo com ideias de que a dar opiniões, a dar ideias e sente-se ali uma certa motivação e aquela efervescência de yes, vamos fazer uma coisa diferente e vamos experimentar e vai ser bom. E os outros que qualquer ideia que o primeiro grupo dá, o segundo dá logo uma ideia de que não é para fazer e porque é que para fazer. Arranja sempre problema. Porquê? Porque são pessoas que têm muita dificuldade em aceitar o erro e pessoas que têm muita dificuldade em sair da zona de conforto. E são aquelas pessoas que dizem, mas nós fizemos sempre assim. E querem que se continue a fazer sempre assim. Ou seja, o que é que acontece? É aqui que o grupo se tem que unir. É aqui que a parte de união é importante e de aceitar também que é normal que essas pessoas se sintam assim. Ou seja, é super importante haver aqui um comprometimento da direção com a cultura da organização que permita e que apoie estas pessoas, porque precisam muito mais de apoio do que as outras, de aceitar o erro e de as motivar a aceitar o erro. E uma coisa muito importante, não punir os erros. Se temos uma cultura de punição de erros, nunca podemos ter uma melhoria contínua.
A cultura organizacional é super importante num processo de melhoria contínua. Tem que apoiar. Uma coisa é, não vamos apoiar uma pessoa que erra constantemente. Agora, não podemos é punir uma pessoa porque erra, é assim, erra, mas aprendemos com os erros e melhoramos com os erros. Agora, a punir não. E o que é que acontece? E por falar em pessoas, a chave do sucesso são as pessoas e a cultura terá que respeitar essas pessoas. Ou seja, não há melhoria contínua sem pessoas, mas as pessoas têm que ser respeitadas. E o respeito passa muitas vezes por uma melhoria contínua não pode ser imposta, porque senão não é uma melhoria contínua, as pessoas estão a ser impostas a fazer algo. A melhoria contínua tem que ser um ato voluntário. É um ato voluntário que tem que ser, a prática e a cultura tem que incentivar a vontade desse ato voluntário. É um trabalho que tem a ver muitas vezes com a filosofia e a cultura da organização, que pode ser mudada, as culturas podem ser mudadas, mas que tem que dar apoio e estrutura para isso. Porquê? Tem que haver uma comunicação com as pessoas, e eu já disse isto, que tem que ser clara e verdadeira, porque são elas que estão no terreno. A melhoria contínua, a maior parte das vezes, aparece no terreno. São as pessoas do terreno que têm que começar a fazer melhoria contínua. E a direção tem que ser capaz de despertar nelas essa vontade voluntária de querer fazer. E para além da vontade e o desejo, que é o desejo de querer fazer, a pessoa tem que saber o que fazer, o porquê de fazer, não é aquela coisa de fazer isto porque sim, não é porque sim, é porque é que é importante melhorar este processo, porque é que é importante implementar este processo, porque é que é importante fazermos coisas diferentes, explicar às pessoas. As pessoas têm que estar comprometidas, e só estão comprometidas se souberem o porquê, e têm que saber como o fazer. Tem que haver uma orientação clara e apoiada de como é que as pessoas, ou seja, estes três ingredientes funcionam em conjunto, não funcionam em separado. Eu vou dar um exemplo para se perceber melhor. Por exemplo, as pessoas querem perder peso. Muitas vezes as pessoas também precisam destes ingredientes e têm o que fazer, sabem o que fazer, sabem que precisam de perder peso e sabem porquê, muitas vezes, sabem como fazer, mas falta-lhes o desejo, falta-lhes a vontade, ou seja, sabem tudo, mas depois falta a vontade. O que é que acontece? Nunca vão perder peso. Porque há aqui um ingrediente que falta, que é crucial na melhoria contínua. Estes três elementos têm que estar em conjunto. Não há forma de fazer diferente. Existem muitos casos assim, em que a pessoa está consciente, sabe exatamente o que tem que fazer, sabe tudo, mas depois a vontade, ou seja, não há aqui uma motivação que faz com que a pessoa faça diferente. E podemos até continuar com este processo de perder peso, que é a melhoria contínua, e assim como a perda de peso, é um processo contínuo, não é estanque. Ou seja, mesmo na perda de peso, a pessoa pode perder peso momentaneamente naquele período de tempo, mas se não for um processo continuado com hábitos, não vai ter resultados. É exatamente como na melhoria contínua. A melhoria contínua é como se fosse um processo que são as pessoas que têm depois que alimentar esse processo. Pode haver alguma melhoria, por exemplo, se fizermos assim um processo de algum tempo numa organização, mas não basta isso. Esse processo não pode ser estanque. Na altura de implementação desse processo, há algo paralelo que tem que estar a ser feito na motivação, na explicação das pessoas, em ensinar e em motivar de como é que esse processo pode ser continuado depois por exemplo, do consultor lá deixar. Ou seja, tem que haver uma continuidade. E é este o maior desafio, ou seja, é esta continuidade e misturado com o desafio da resistência à mudança, são os maiores desafios e as maiores dificuldades que eu encontro nas implementações, que é, se nós nos tornamos naturalmente resistentes à mudança, se a melhoria contínua é uma constante mudança, quer dizer que temos aqui
um desafio muito grande nas implementações. E é aqui que uma cultura muito forte e o respeito e a consistência de apoio às pessoas e incentivar e alimentar esta melhoria é aqui que é importante e é aqui que se nota a diferença de projetos falhados e não falhados. Ou seja, é aqui neste ponto de continuidade e de apoio que faz todo o sentido. E aqui também temos que aceitar que nem todas as organizações, nem todas as pessoas querem ou sentem necessidade de melhoria contínua. É uma coisa que em algum tempo me fez alguma confusão e eu agora é assim, nos meus diagnósticos eu consigo logo perceber se há condições para aplicar a melhoria contínua e para implementar a melhoria contínua. Porque há muita gente que diz que sim, mas a cultura e a forma de agir e a forma como tratam os trabalhadores não é compatível com a melhoria contínua. Já caí na asneira de aceitar clientes mesmo tendo esta intuição. Neste momento não faço. Eu só trabalho com quem está preparado e quem quer verdadeiramente entrar nestes processos. Caso contrário, é frustrante não só para mim como para as pessoas que lá estão, e não é justo para as pessoas que lá estão entrarem num processo quando à partida não há condições de cultura para o fazer na organização. E agora chega aqui o momento de colocar aqui uma questão. Então, existe sucesso sem a prática de melhoria contínua? Então, existe. Porque assim, o sucesso há um sucesso visível, não é? E eu costumo dividir o sucesso visível do invisível, já vou explicar melhor. Mas é assim, é verdade que existem empresas de sucesso que não aplicam melhoria contínua. Agora, eu estou a falar do sucesso, daquele sucesso que se vê. Vou-me focar, por exemplo, no exemplo de um restaurante. Nós temos restaurantes que estão constantemente cheios, trabalham há anos e têm listas de espera, nem sempre é possível arranjar mesa, ou seja, nós temos realmente restaurantes assim, e se eu pensar de uma forma muito leve, assim, então, tem sucesso, sim. Mas é um sucesso a custo de quê? E se praticassem a melhoria contínua, que tipo de sucesso é que poderiam alcançar? Porque há muitos tipos de sucesso. E aquilo que se vê muitas vezes entramos nesses restaurantes e até vamos lá por algum motivo, ou porque tem um prato especial, ou porque tem um preço especial, ou porque se come um bom peixe, etc. Não importa, o cliente vai lá, continua a ir lá. Só que o que vemos lá dentro são funcionários em stress, uma desorganização total, muitas vezes uma rotatividade enorme de funcionários, já para não falar na confusão que nós muitas vezes não vemos, que é das cozinhas, que aquilo deve ser o caos. Ou seja, a melhoria contínua ali nunca existiu. A maior parte dos restaurantes, as mesas continuam no mesmo sítio há 20 anos, nem sequer se pensou numa organização diferente, não se pensou numa organização por funcionário, por mesa. Damos conta às vezes que funcionários diferentes nos vêm perguntar a mesma coisa e pedimos um pedido, passado não sei quanto tempo ainda não veio e afinal não foi pedido, ou seja, claramente que não praticam melhoria contínua, caso contrário isto não existia. Eu tenho bastante dificuldade quando estou em restaurantes de me abstrair, porque apetece-me deixar uma lista de coisas que eles podiam melhorar, mas o meu marido fica um bocado chateado e então pronto, com alguma dificuldade, mas consigo-me abstrair. Então, existe, claro que sim, existem. Agora, o que é que podiam alcançar com a prática de melhoria contínua? Muito mais. Principalmente o bem-estar das pessoas que lá trabalham e refletia-se muito no cliente, claro que sim. Se calhar em vez de terem 20 mesas por fim de semana, se calhar podiam ter 40, ou se calhar ou seja, a rapidez e a fluidez do trabalho podia ser de maneira diferente, sem ser tão custosa e tão estressante e tão frustrada muitas vezes para os trabalhadores que lá estão. Então, aqui ponho a outra questão, que é o tema, parece que vou chegar ao fim e vou falar do tema.
Então, os negócios de sucesso praticam melhoria contínua, não tenho qualquer dúvida. Mas aqui eu estou a falar de outro tipo de sucesso, que é o sucesso em que eu acredito. É um sucesso que tanto é visível como é invisível. É um sucesso de comprometimento, é um sucesso de procura incessante pelo melhor. É de ter tempo, é um sucesso de ter tempo, de ter respeito, de pedir contribuição para os colaboradores, para que pensem, para que contribuam. É aquele sucesso que se sente, e sentir é muito mais do que ver. E há só sucesso que se vê e há aquele sucesso, e nós conhecemos empresas assim, em que às vezes vamos e nós sentimos o sucesso. Nós nem ver vai, o sentir vai muito para além do ver, ou seja, nós sentimos que naquele sítio se praticam outras coisas para além do normal. Há cada vez mais empresas assim, e há cada vez mais empresas a quererem estar assim no seu dia a dia. É um processo contínuo que não se consegue de um dia para o dia. Está cada vez mais amplo em muitas áreas, está neste momento a bombar na saúde, por vários motivos, nos serviços, em tudo aquilo que pode ser aplicado. É público, eu não vou dar aqui uma lista de empresas, posso-vos dizer algumas, a Bosch, a BMW, a Sonai, a Continental, a Philips, a Siemens, a CTT, e nota-se perfeitamente nos últimos anos uma melhoria no CTT, a FNAC, a Continental, a Shell, ou seja, nós temos, são vários os exemplos. Mas para não falar só de marcas, ou para não falar só de marcas empresariais, a melhoria contínua está muito evidente também em muitas pessoas, principalmente porque é muito público, ou seja, é muito claro aquilo que os profissionais fazem a nível de desporto, por exemplo. O nosso Cristiano Ronaldo é a prova, é o exemplo de que pratica melhoria contínua, caso contrário não tinha o sucesso que tem. Ele próprio fez um post quando esteve com o Covid, de que usou o Kaizen para melhorar de Covid, ou seja, ele próprio diz o dia da manhã vai ser melhor que hoje, ou seja, ele desde sempre, e se calhar no início nem sequer fazia se calhar nem sabia que existia também, sei lá, quando começou, mas o que é certo é que pelo percurso dele, e assim como ele, outros, e noutras áreas também do desporto e da música, etc., sem dúvida absolutamente nenhuma que pratica, sem dúvida absolutamente nenhuma. Por isso está em todo lugar, está em muitas pessoas, está em muitos processos, está em muitas coisas que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia. O Cristiano Ronaldo é a prova disso. E eu estou a terminar aqui a minha partilha. E a melhoria contínua faz parte de mim. Eu estou muito contente por ter falado aqui um bocadinho da melhoria contínua, espero não ter sido teórica e chata, etc. Mas na realidade faz-me muito feliz fazer isto, e eu descobri que é isto mesmo que eu gosto de fazer, tanto é que agora trabalho por conta própria, porque eu, em vez de estar ligada a uma organização, eu prefiro ser autónoma e poder fazê-lo nos meus clientes. E muito mais feliz do que poder fazer é a felicidade que eu tenho de ver que a semente que eu levo para as pessoas e aquilo que eu lhes ensino de uma forma sempre muito descomplicada e simples, de alguma forma fica. Ou seja, o meu objetivo não é que me estejam sempre a chamar como consultora, o meu objetivo é que ficam felizes e que ficam a saber e que ficam a perceber um bocadinho da melhoria contínua, e que, embora eu saia, eles possam continuar o meu trabalho. Ou seja, é como se o meu trabalho permanecesse lá durante muito tempo. E muitas das pessoas que nunca, como eu, nunca no início tinham ouvido falar, ouvem falar, ficam curiosas, perguntam-me de livros, perguntam-me de coisas para pesquisar, e isso é o melhor que eu tenho no meu trabalho, é poder levar isso às pessoas e as pessoas me poderem também dar isso a mim, e fico muito feliz com isso.
Só uma nota, que há quem diga que a melhoria contínua é em busca de resultados, é só para dizer que não é esse o objetivo da melhoria contínua, os resultados é que são o resultado da melhoria contínua, ou seja, vem por acréscimo. Os resultados, os melhores resultados aparecem porque há uma melhoria nos processos, há uma melhoria na metodologia, nas práticas, o que quer que seja, ou seja, não é o primeiro objetivo, naturalmente que ninguém vive sem resultados, mas o resultado é uma consequência da prática da melhoria contínua. E pronto, espero que tenham gostado. Eu gostei muito. Sandra, obrigadíssima pela partilha. Eu acho que foi uma meia hora muito bem partilhada com todos e realmente conseguimos absorver aqui coisas e aplicar, tanto se calhar na parte profissional, mas também na pessoal, não é? Às vezes esquecemos um bocadinho dessa parte. Sandra, eu vou aproveitar e passar para as questões, que temos aqui algumas, e convido desde já os participantes também a sentirem-se à vontade para deixar alguma questão ou alguma dúvida. E tenho aqui uma. Diz-nos que a melhoria contínua não pode ser imposta, mas como procedemos se os nossos funcionários não a quiserem aplicar? Pois, isso é verdade, é verdade. Mas aquilo que acontece é que não é imposta, mas se for explicada, a pessoa começa a perceber que é um meio para atingir determinada coisa. Ou seja, eu também tenho essas pessoas que me aparecem nas minhas implementações, não é? Ou seja, as pessoas não sentem necessidade, não têm vontade, querem estar. Aqui a questão é, nós de que forma é que a podemos motivar a fazer diferente? Há sempre forma de motivar e cada pessoa reage de maneira diferente. Eu às vezes utilizo de género, sou eu que preciso e peço à pessoa para o fazer, ou seja, eu não digo, olha, você tem que fazer isto, não, eu primeiro explico o porquê de fazer, ensino como fazer e digo, é importante para a organização que se consiga fazer desta forma. Acha que consegue nos ajudar? Ou seja, é tornar a pessoa importante no processo. E ela vai acabar por perceber que é importante para o processo e que, não, e que ninguém lhe está a apontar o dedo de fazer mal ou quer que seja, que está, aliás, isto é super importante, eu foquei ali, a pessoa que está a pedir não pode depois dizer, você fez mal, não é assim que se faz, não, é ao contrário, assim, não tem mal errar, experimente, diga-me como se sentiu, o que é que foi melhor, o que é que foi o pior, e o que é que podemos melhorar a seguir, ou seja, é puxar as pessoas a nós e mostrar que a pessoa é importante no processo e que a pessoa faz daquela forma, nunca se pode dizer que a pessoa está a fazer mal. Nós não dizemos que a pessoa está a fazer como aprendeu, como acha que é o certo. Nós podemos é mostrar ou pedir para ela fazer de maneira diferente para vermos o que é que acontece, porque existem metodologias diferentes, ou seja, explicar que há uma metodologia que diz que podemos experimentar, e é também mostrar à pessoa que é, se não correr bem, o que é que pior pode acontecer? Voltamos a fazer daquela forma, ou então perguntar à pessoa, de que forma é que acha que podemos melhorar este processo? Ou seja, é sempre puxar a pessoa a nós, não é chegar lá e impor. E a pessoa, se vir que há abertura, é capaz, já me aconteceu, estou em casa à noite e recebo mensagens das pessoas assim, olha, eu lembrei-me, sabe, amanhã podemos fazer não sei o quê, porque se calhar até vai resultar. E eu assim, é isto que eu quero. É que as pessoas comecem a levar isto também numa com motivação. E eu fico tão feliz quando recebo uma mensagem destas a dizer, lembrei-me que podíamos fazer desta maneira. Isto é pôr as pessoas envolvidas. Por isso eu acho que é sempre melhor. É claro que depois pode chegar a um ponto, que também já me aconteceu, em que por mais motivação que houvesse e por mais tudo que houvesse, a pessoa não tinha perfil e não queria de todo sequer e tornou a equipa, foi um entrave muito grande para a equipa. Aí a administração tem que falar com a pessoa e questionar mesmo que é se está disposta a nos ajudar, não está, porque há mesmo pessoas que podem não estar. Mas a maior parte das vezes, e de toda a experiência que eu tenho, pode demorar um bocadinho mais, mas acabam por, a outra equipa começa a levá-la também, ou seja, chega um ponto que a pessoa quase que não tem alternativa, porque vê as outras coisas a correr bem e vê as outras pessoas até incentivadas a fazer, e pensa assim, bem, se calhar também vou fazer, e acaba por haver ali uma abertura um bocadinho, porque há pessoas que reagem de maneira diferente. Claro.
Ok, Sandra, muito obrigada. Eu vou dar seguimento aqui às questões. Olá, Sandra, como manter a consistência? Pois, a consistência. Então, cabe sempre ao responsável pela equipa, ou ao administrador, ou CEO, o que quer que seja, o exemplo. Ou seja, eu não posso exigir uma melhoria contínua se eu não pratico melhoria contínua. Aí é super importante. Depois a consistência é dar, por exemplo, uma reunião de 15 em 15 dias ou todos os meses, em que há uma avaliação comum, um feedback de, ok, o que é que correu bem esta semana, ou o que é que correu bem, o que é que pode correr melhor. É como se o processo não pode ser esquecido, não é fazer melhoria contínua e depois esquecer, não. É pedir opinião, é estar sempre presente e é dar-lhes tempo para pensar. Não podemos andar numa empresa a correr atrás de prejuízos e a apagar fogos. Não há condições para a melhoria continuar assim, ou seja, não há consistência nenhuma. Ou seja, tem que haver consistência tem que se alimentar a melhoria contínua. E a alimentação pode ser feita de várias formas. Pode ser feita a avaliar o que há, o que está feito e o que está a correr bem, mas mesmo do que está a correr bem, o que é que pode fazer diferente? A ir buscar algum caso que não está a correr muito bem e vamos então trabalhar nele, mas depois temos que criar esse hábito de não deixar esquecer, porque se deixar esquecer, o que é que acontece? A pessoa diz, fiz um esforço para fazer isto e tinha que apresentar isto no dia tal e o meu CEO até me cancelou a reunião, para a próxima não faço. Não é? Ou seja, tem que haver aqui uma consistência, é verdade, mas tem que ser alimentada e cabe sempre ao cabeça dar o exemplo e se cabe sempre puxar. Ou seja, sempre, não há forma de o fazer. Se fizer assim, e o exemplo é super importante, nós não podemos não dar o exemplo. Eu não posso chegar lá e continuar a fazer um processo como fazia há 20 anos atrás, ou então a ser eu própria a não gostar da mudança e a não querer sair da minha zona de conforto. Por isso a consistência é assim, é com processos, com ações, é quase como formar uma cultura de melhoria contínua. Como é que se forma uma cultura? É com determinadas ações de equipa, de apoio, de interação, de motivação entre todos para que essa consistência seja prémios, agora não dá muito jeito, mas por exemplo fazer reuniões fora da empresa e falar de melhoria contínua e aplicar a melhoria contínua, por exemplo, em ações fora da empresa, por exemplo no desporto, e a pessoa perceber, ou seja, há sempre forma de motivar e de ter consistência. Obrigada, Sandra. Eu tenho aqui mais outra questão. Tenho que seguir alguma estratégia de melhoria contínua específica, Kaizen ou outra? Não tem que ser, é assim, melhoria contínua é Kaizen. Dentro do Lean é que depois há vários pilares. A melhoria contínua, e dentro da melhoria contínua existem ferramentas dentro da mesma. Ou seja, não tem que se utilizar sempre as mesmas ferramentas e depois dentro de ferramentas pode fazer sentido ou não. O que é que acontece? Eu muitas vezes, e mediante as pessoas com quem trabalho, eu nem sequer digo aquilo que estou a utilizar. Okay? Mesmo ferramentas que eu uso, por exemplo, de processos ou de circuito de processos ou de circuito de uma implementação, nem sempre eu digo o nome. Eu ensino-lhes o porquê, mas para não me dar aquele peso da metodologia ou de algo assim, porque na realidade, se eu tiver detecto a origem a raiz, por exemplo, de um problema, né? De uma coisa que eu quero, de um processo que eu quero melhorar, peço às pessoas para darem opinião do que é que podemos melhorar. As pessoas comprometem-se a partir daquele dia a melhorar daquela forma. Depois temos que ir avaliar se correu bem ou não. Fazemos a avaliação. Ok, correu bem, podemos passar a utilizar sempre esta forma. Ok, não correu bem, o que é que podia ter corrido melhor? Ou seja, volta sempre... fazer este tipo de ajuste e fazer este tipo de comprometimento com os... Não precisamos necessariamente de estar aqui a pesar com uma metodologia.
E é verdade que nem todas as metodologias fazem sentido, por exemplo, para organizações pequeninas ou para processos pequeninos, quase que com um quadro num local, com os riscos e com o objetivo, com as ações e o que melhorar e com a data, e as pessoas chegam ali e põem um certinho a dizer que correu bem naquele dia, e a pessoa que vem no dia a seguinte diz, yes, olha, ela correu bem ontem, vamos fazer igual, ou seja, às vezes é uma questão só de sermos criativos. Por exemplo, às vezes utilizo post-its, em que as pessoas colocam post-its sempre que corre bem, um post-it a sorrir menos quando corre menos bem, ou seja, é uma forma das pessoas se motivarem e ao mesmo tempo de arranjarem formas de fazer melhor no dia seguinte e também de se entreajudarem, que é super importante. Sim. Obrigada, Sandra. Tenho aqui mais uma questão. Como é que posso perceber se a minha empresa tem necessidade de aplicar a melhoria contínua? Todas as empresas têm necessidade de aplicar a melhoria contínua. Todas. É um processo contínuo, por isso nós podemos estar em estados diferentes. Mas é quase como um atleta. Como é que eu sei que ele tem necessidade de aplicar a melhoria contínua? Claro que tem. Ele pode, se perguntarem só ao Cristiano Ronaldo, ele diz sempre que tem coisas a melhorar. Ou seja, nós podemos estar num estado, num determinado estado, mas todas as empresas são aptas e, na minha opinião, todas as empresas deviam aplicar a melhoria contínua, porque há sempre algo a melhorar, sempre algo a melhorar. E se perguntarem aos colaboradores, ou seja, se derem essa abertura aos colaboradores, não é de imediato, muitas vezes, mas dizer assim, olha, vamos aqui nos reunir todos, eu estou a pensar em fazer aqui uma reestruturação, melhoria contínua, em que é que nós podemos, cada um de vocês, não só daquilo que vocês fazem, mas daquilo que vocês veem dos vossos colegas, porque é muito importante o feedback e estar aberto ao feedback. É super importante, porque às vezes nós fazemos um trabalho durante tantos anos igual, que para nós está perfeito. Fazemos assim, nem queremos sequer pensar em fazer diferente. Mas muitas vezes, a pessoa que está ali na secretária ao meu lado, se eu lhe perguntar, ela é capaz de me dizer assim, olha, eu sei, sim, tu fazes bem, mas olha que se fosse eu fazia antes assim. E a pessoa pode dizer assim, olha, eu nunca tinha pensado nisso, vou experimentar. Quer dizer, se for resistente à mudança, diz assim, cala-te, eu não quero saber, eu vou fazer como eu faço. Se for assim um bocadinho aberto, assim, se calhar não está mal pensado, eu vou experimentar desta vez fazer como tu disseste. Há sempre forma. Agora, tem que haver aqui uma união, tem que haver aqui uma interação e tem que haver aqui uma abertura para as pessoas pensarem, dar tempo às pessoas pensarem e para as pessoas poderem dar as suas opiniões, mas não pode ser de forma castradora, não é aquelas pessoas que se dão opinião e tem sempre o administrador a cortar tudo, não. Não pode, ou seja, tem que dar oportunidade e não quer dizer também que aceito todas as sugestões, mas tem que pelo menos haver aqui um filtro de, ok, vamos experimentar, principalmente quando é uma opinião, por exemplo, que todos os outros se calhar até concordam em mudar ou experimentar. Tem que haver aqui, agora, todas as empresas estão em situação de fazer melhoria contínua, não tenho qualquer dúvida disso, qualquer dúvida. Há sempre alguma coisa que se pode mexer, sempre alguma coisa a melhorar, sempre. Sandra, de momento não temos mais questões. Posso dar aqui uns segundinhos de margem só para se alguém quiser deixar alguma coisa. Se entretanto alguém quiser perguntar alguma coisa mais específica e não quer deixar, pode nos enviar um e-mail que nós depois fazemos chegar à Sandra e a Sandra responde. Sendo assim, Sandra, da minha parte... Se alguém precisar da minha ajuda, também pode dizer. Exatamente. Pode haver que criar aqui o clique, não é o clique que faltava. Sim. Pode ser. Aliás, não esperem pela altura certa. A altura certa é agora. Nunca existe, é verdade. Exatamente. Eu tenho, principalmente agora que algumas coisas estão mais paradas, é o momento certo, porque é agora que as pessoas estão mais disponíveis, é agora que o movimento, por exemplo, nas clínicas, eu estou super contente, porque as clínicas baixaram muito o fluxo de clientes. Ou seja,
nós estamos a aproveitar num mês a fazer o que se calhar não conseguimos fazer em 4. É espetacular. Que às vezes não há mesmo essa possibilidade de nem margem. Não há tempo, então agora nós temos o tempo, vamos aproveitar o tempo, já que os clientes têm receio de ir ou por algum motivo não estão a ir, vamos aproveitar esse tempo, quando eles vierem já encontram as coisas de maneira diferente, ou seja, o tempo é agora, não é esperar pelo tempo, porque isto não vai estar fechado a vida toda. E as pessoas vão precisar, aliás, as pessoas estão ansiosas pela vida normal, por isso isto vai bombar já a seguir, quando se puder, por isso o momento é agora. Sandra, mais uma vez obrigada, tenho que agradecer a todos a participação e por terem estado connosco esta hora e terem tirado um bocadinho do tempo deles, e agradecer mais uma vez à Sandra, porque eu acho que foi uma ação muito dinâmica e falámos de coisas que se pensa nelas, mas que ao mesmo tempo não se pensa. Por isso, da minha parte e da Escola de Negócios, Sandra, obrigada mais uma vez pela participação, e agradecer a todos. Alguma questão? Sandra, até breve. Obrigadíssima. Até breve. Obrigada. Adeus. Obrigada a todos. Sandra. Boa Obrigada. semana. Obrigada a todos.